Olá, eu sou Letícia. E eu sou a Ritaninha. E você está no canal da Paninhos e Afins. Bom te ver por aqui mais uma vez. No papo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa necessaire super charmosa, que tem uma lapela e um bolsinho aqui na parte da frente com um diferencial que ele é meio arredondado. Com forro super charmoso, também tem um bolsinho aqui na parte interna. Todos esses tecidos são da coleção Kit Garden, que você encontra na nossa loja virtual, ou você pode adquirir também a Box Paninhos Seleção Kit. Bora ver como foi feito, Letícia? Bora ver! Bora ver como foi feito! Material do papo de hoje: 2 tecidos para fazer o corpo da bolsa, um tecido para o bolso, um tecido para o forro e um tecido para fazer o bolsinho interno. Zíper por metro, 32 centímetros e um cursor ou zíper pronto, tesoura para tecido, tesoura para refilar a manta, alfinetes, caneta temporária ou giz, meia gola de 1 centímetro, linha de costura de acordo com seus tecidos, a máquina de costura e o ferro de passar. Bora pro papo, Letícia? Bora pro papo. Para o corpo da bolsa, vocês vão cortar a medida de 25 por 20 de altura, uma vez na parte da frente e uma vez na parte das costas. Eu já deixei preparado aqui com a manta um pouco maior que a medida e já fiz um quilt. Aqui eu fiz uma ondinha, você pode fazer quadriculado, na diagonal, do jeito que você preferir. Já estou com as duas partes prontas. Agora eu vou preparar o bolso que vai na parte da frente. Para o bolso, vamos cortar a medida de 18 de altura por 25 de largura, 2 vezes. Numa das partes eu apliquei uma entretela de tecido que tem a cola de um lado, média, não é aquela muito grossa nem é muito fininha, é a média. Isso aqui é opcional, se você não tiver em casa não tem problema. É que eu gosto de usar para dar uma estruturada melhor no bolso, mas se não tiver, fica tranquilo. Agora a gente vai colocar direito com direito, prestando atenção no sentido do desenho para que nada fique de ponta cabeça. Mesmo que um dos lados fique direito com a bolsinha, é legal a gente ter esse cuidado de deixar o desenho sempre alinhado. Juntei os 2 tecidos, vou dobrar o meio dessa maneira, alinha bem o tecido para eles não saírem fora do lugar. Da parte aqui que ficou aberto os tecidos, a gente vai pegar na parte de cima e vai marcar 1 centímetro para dentro. Agora a gente pega um objeto arredondado, vou utilizar esse bastidor aqui, e vamos alinhar para fazer o arredondadinho da peça. Eu vou alfinetar para os tecidos não saírem do lugar e vou cortar sobre o risco. Agora eu abro a peça, tá aqui o arredondado, vou alfinetar as duas partes, então tá ligada direito com direito, vou à máquina e vou passar a costura. Vou começar dessa parte do 1 centímetro, vou descer a parte curva todinha costurando com a medida de pé de máquina, vou entrar nessa parte do 1 centímetro novamente na parte reta, dar o retrocesso no começo e no final. Voltei da máquina, agora eu vou fazer piques na parte curva, tomando cuidado para não pegar a costura. Vamos virar a peça para o lado correto, com a ajuda do racho a gente acerta essas dobrinhas. Virei a peça para o lado correto, agora eu vou ao ferro, vou assentar bem o tecido e vou voltar a máquina para fazer uma rebatida aqui na parte curva. Fiz a rebatida do bolso, agora ele está pronto, eu vou reservar, porque agora nós vamos fazer a lapela que vai fechar o bolso. Para fazer o molde da lapela, você vai cortar um retângulo de 8 centímetros por 9,5 de altura. Dobra ao meio e vem arredondando a parte de baixo aqui. Você pode fazer ele menos arredondado, mas faz do jeito que você quiser. Não quer fazer arredondado, deixar o retângulo? Deixa assim. Com o molde pronto, nós vamos pegar 2 tecidos para fazer a lapela, direito com direito. Presta atenção no desenho para não ficar nada de ponta cabeça. Maior que o molde. Vamos posicionar sobre a manta R1 com a resina para cima. E vamos passar o molde para cima do tecido aqui.
Transferi o molde para o tecido, lembrando que tá aquele sanduíche, direito com direito, tecido e a manta por baixo. Agora eu vou à máquina costurar toda essa parte curva e essa parte reta vai ser a abertura. Vou à máquina e já volto. Fiz a costura, agora eu vou cortar deixando a margem. Cortei, deixei a margem, agora na parte curva vou fazer os piques, lembrando de não cortar a costura. Fiz os piques, agora eu vou virar a peça para o lado correto. Com a ajuda do racha ou de outra ferramenta, você vai assentando bem o tecido. Vai ao ferro, deixa bem certinho o tecido. Agora eu vou à máquina, passa a costura rebatida nessa volta inteira e já vou aproveitar e passar uma costurinha de segurança na parte que ficou aberta. Terminei o bolso, terminei a lapela, agora eu vou refilar a parte da frente. Refilei a parte da frente, agora eu vou marcar o meio para poder posicionar a lapela. Então eu faço um piquezinho no meio da parte da frente e um piquezinho no meio da lapela. Dessa maneira, eu vou dobrar ela ao meio, um pequeno pique com a tesoura. Posiciono o meio com o meio, vou alfinetar. Já vou posicionar o bolso também, alfineto. Agora eu vou à máquina, vou passar a costura de segurança na lapela, segurando ela aqui na parte da frente e passando aqui na lateral também do bolso, para ficar mais fácil quando a gente for colocar o zíper, não ficar nada soltando. Já vou aproveitar também e vou refilar a parte das costas para deixar ela pronta. Tô com a parte da frente pronta, com a parte das costas preparada. Antes de colocar o zíper, essa parte ela é opcional. Eu vou fazer uma tirinha de tecido, vou passar na meia gola para deixar preparada junto com a parte da frente, caso queira colocar um mosquetinho, uma alça, para lidar com ela como se fosse uma bolsinha de mão. Para a tirinha, vamos cortar uma tira de 5 por 6. Vinco o meio, traz uma ponta para esse meio e vinca, traz a outra para o meio e vinca e dobramos ao meio mais uma vez. Agora eu vou à máquina, vou fechar essa parte que ficou aberta com costura reta, passo uma costura reta do outro lado para ficar bem certinho paralelo e já volto para fechar a argolinha, que nós vamos passar a tirinha pronta dentro da argolinha, dessa maneira. E depois passar uma costura reta aqui fechando. Pode aproveitar e dar um retrocesso várias vezes para ficar bem presa a meia argola à tira. Já volto com ela pronta. Voltei da máquina, minha argolinha está pronta na tirinha. Agora eu vou posicioná-la sobre a parte aqui do bolso. Bem no finalzinho, onde ficou o final da curvatura dele, vou posicionar a tirinha. E vou deixar meio centímetro para fora. Vou lá para a máquina, vou passar a costura de segurança e já volto. Voltei da máquina, vou reservar, agora a gente vai preparar o forro, porque o forro vai ter um bolso. Então, antes de colocar o zíper, precisamos preparar esse bolso. Para o forro, vamos cortar 2 vezes de 25 por 20. Para o bolso, eu vou fazer só uma parte. Se você quiser colocar o bolso nas duas partes, é só repetir o que eu vou fazer nessa parte. Para o bolso, vamos cortar uma medida de 18 por 23. Vamos dobrar ao meio direito com direito. Vou deixar uma abertura nessa parte de baixo aqui maior, de 7 centímetros. Vou fechar a parte reta, entro e paro nessa medida, retrocesso. Na próxima marca, retrocesso e venho e passo a medida de pé de máquina nessa parte aqui reta. Voltei da máquina, vou cortar as quinas, tomando cuidado para não cortar a costura. Vou virar a peça para o lado correto. Virei para o lado correto, vou ao ferro, vou assentar bem, para deixar bem certinho essa parte do fundo. Vou voltar para a máquina, vou fazer uma costura rebatida na parte de cima e já volto para a gente aplicar na parte do forro. Voltei da máquina com o bolsinho rebatido, já passado, já vinquei o meio do bolso e vinquei o meio da parte do forro. Da parte de baixo para cima, eu fiz uma marcação de 3 centímetros, tracei uma reta. Agora eu vou colocar a parte do bolso que ficou aberta, tá bem certinho assentado o tecido, sobre esse risco, meio do tecido do bolso com o meio do tecido do forro. O tecido do bolso está deitado para baixo,
Vou alfinetar, ele está sobre o risco que eu tracei. Vou passar a costura. Vou passar a costura reta, retrocesso no começo e no final. Costurei o fundo, agora tomba para a parte de cima. Vou alfinetar. E vamos voltar à máquina passando uma costura reta nas partes laterais. Lembre-se de dar retrocesso no começo e no final. Bolso do forro pronto, agora vamos para a colocação do zíper. Vou pegar aqui a parte da frente, meu zíper, que eu já passei o cursor. Você pode estar utilizando o zíper pronto se preferir. Vamos colocar o lado do dente, que é o direito do zíper que está com o cursor, sobre o direito do trabalho. Vou pegar o meu forro, direito do forro, sobre o direito do trabalho. Vou alfinetar nesse sentido. Vou à máquina agora, passar a costura reta, lembrando de dar retrocesso no começo e no final. Toma cuidado para não pegar o zíper, o dente e nem o cursor. E já volto para a gente colocar o outro lado do zíper. Passei esse lado do zíper, joguei o tecido do forro para o lado correto. Agora eu vou assentar bem o ferro esse lado para ele não ficar levantando. Volto para rebater o lado do direito. Nesse lado da frente, onde tem o bolso e a lapela, toma cuidado, levanta a lapela para passar a rebatida, para não passar a rebatida sobre a lapela, para não ficar difícil. Vou para o ferro e já volto aqui para a máquina. Parte da frente está pronta com o zíper, agora vamos colocar a outra parte. Direito com direito e direito do zíper. Alinha bem os tecidos para não ficar fora da parte da frente. Vou alfinetar primeiro nesse sentido. Agora eu vou pegar o direito do forro e posicionar na parte que está o forro, sobre o zíper, alinhando bem os tecidos para não ficar fora do lugar, e vou alfinetar no sentido que ele fica deitadinho aqui. Vou à máquina, passar a costura reta, retrocesso no começo e no final. Terminei a costura do zíper, vou para o ferro assentar o tecido para fazer a rebatida deste lado. Zíper colocado, vamos separar direito com direito. Já deixa o cursor aqui no meio do trabalho, vai deixar o zíper aberto, mas no meio. Vamos juntar direito com direito e alfinetar. Alinha bem o tecido para não ficar nada fora do lugar. E o forro a mesma coisa, acerta o zíper. Alfinetei os dois lados, agora eu vou marcar as caixinhas de leite de 2 centímetros. Vou fazer quadradinhos em cada parte da base de 2 por 2. Marca no forro também, 2 por 2. Agora eu vou cortar, vou vazar as caixinhas de leite. Corta sobre o risco. Vazei as 4 caixinhas de leite, fiz a marcação no forro, no fundo, de 8 centímetros de abertura para a gente poder virar a peça para o lado correto. E agora a gente vai fechar da primeira marcação até o final da caixinha de leite, retrocesso no começo e no final. Vem para a próxima reta, retrocesso no começo e no final. E assim a gente vai fazer sucessivamente, até chegar à última marca e fechar com retrocesso. Voltei da máquina, passei a costura na volta inteira, lembrando de deixar a parte vazada, aberta, e também deixar a abertura no forro. Agora eu vou cortar o excesso do zíper e vou juntar as caixinhas de leite dessa maneira. É muito importante, então, que as costuras que nós fizemos se encontrem. Vamos fazer isso nas 4 caixinhas de leite. Então, costurinha com costurinha, alfineta. Alfinetei as caixinhas de leite, agora eu vou à máquina, passo a costura reta, medida de pé de máquina, retrocesso no começo e no final. Costurei as caixinhas de leite, agora pela abertura do forro vamos virar a peça para o lado correto. Desvirei a peça para o lado correto, aqui na parte da lapela eu já apliquei o botãozinho de tic-tac
na cor cinza. Então você vai centralizar e ver bem certinho para colocar no bolso para não ficar torto. Aqui então tá com o forro, bolsinho interno. Já fechei o forro com costura com a linha da máquina bege. Você pode fechar o forro com costura pela máquina ou à mão, pontinho invisível se preferir. E a nossa necessaire com bolsinho tá pronta. E se você gostou? Se você gostou, chegou até aqui, não é inscrito, aproveita para se inscrever. Deixe seu comentário que é super importante e seu joinha também. E para você que é inscrito, curta, compartilhe, comente e o joinha. E se você gostou muito do conteúdo que a gente está passando aqui para você, torne-se membro do canal. Se você quiser mais ver os vídeos nossos, tá aqui. Se você quiser bloopers, aqui. Se inscrever, aqui. Comprar tecidos. Aqui. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.